Mais de 80% das empresas estão no risco e esse episódio vai te explicar o porquê. E também tem uma legislação sendo alterada aí e você precisa correr contra o tempo. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast Empreendedorismo Regional. Aqui eu trago para vocês insights e histórias relevantes de pessoas de Umuarama que estão prosperando e hoje vai ajudar você aí, com certeza, a melhorar a forma de ver o mundo e principalmente de se proteger. E o meu convidado de hoje, ele que é especialista em registro de marcas, Diego Jacob. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rick. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, estar nesse podcast aqui, o Podcast, que já passaram tantas pessoas por aqui, assim, nossa, pessoas assim que são incríveis. E aqui, igual você falou agora, dando essa dica, esse conhecimento, né? Mais do que um serviço, mas é realmente assim um apoio e um alerta que muitos não conhecem, né? Não sabem, só ouviu falar e não sabe como funciona e às vezes está ali correndo risco e não tem a mínima ideia do que pode acontecer ali. Cara, Prazer. sabia que a gente está gravando aí aproximadamente 100 episódios, quase uns 100 episódios já gravados. E 80 possivelmente não tem registro de marca. Possivelmente, né? Nó. Tem essa estimativa no Brasil, que principalmente pós-pandemia, creio eu, que deve ter ali uns 85% que não tem registro de marca das empresas do Brasil. Então, possivelmente, uns 100 episódios aqui, pode ser ali que uns 80, 85 não tenham registrado mesmo. E às vezes nem sabe o que é, né? Legal, a gente vai aprofundar bastante nesse tema hoje. Presta atenção do início ao fim desse episódio, porque isso é muito mais grave do que você imagina. A sua marca, o seu nome, ele pode sim te trazer alguns prejuízos ou alguns benefícios, vai depender de que lado da moeda você está. Mas, antes de começar, antes de mais nada, eu quero saber quem que é você, é nascido aonde, como foi a tua trajetória, primeiro emprego. Olha, eu costumo brincar, falar assim, olha, eu só tenho essa carinha de novinha, assim, né? Mas eu fiz 30 anos agora e já passei por muita coisa, já viajei, trabalhei em bastante lugar. Mas uma síntese, então sou formado em publicidade. Sou daqui de Umuarama, nasci, cresci aqui, sempre daqui. Iniciei meus estudos ali fazendo a faculdade de Publicidade e Propaganda, posteriormente especialização em Neuromarketing e Ciência do Consumo. Depois falei assim, não, quero ali mais, preciso de mais coisas. Daí também fiz gestão de pessoas e marketing de serviços e agora MBA em Propriedade Intelectual, Direito e Ética. Legal. Fora os outros monte de cursos ali, mais as titulações, E né? qual foi o primeiro contato com o mercado de trabalho que você teve? Primeiro Com quantos contato, eu tinha ali uns 16 anos, creio eu. O oficial, né, digamos assim, trabalhar mesmo assim, né, fora os ajudar, os bicos assim. Acho que uns 16 anos no escritório de contabilidade, eu fui arquivista. Olha só, O pior trabalho da minha vida. eu nem sabia que existia essa função, arquivista. O arquivista. O pior trabalho da minha vida, eu brinco assim, não pelo escritório, assim, o pessoal é ótimo, mas porque não era minha área, né, assim, então é totalmente diferente da área criativa, de comunicação, de registro de proteção de marca. E eu também não sabia que existia isso, eu acho que muita gente até hoje não sabe essa função, né? Arquivista é, como o nome diz, para arquivar os papéis, e é uma função, assim, extremamente necessária e importante, porque às vezes o fiscal, o RH, algum departamento precisa de um papel da empresa, e se não tiver arquivado corretamente, nossa, pode pagar multas caríssimas ali e dar problemas, então tem que estar cada pasta, cada coisa ali certinho. Então, olha a importância, né? Sim. E então ali eu já comecei a entender como funciona o mercado de trabalho, a entender a seriedade, como funciona também. E falar assim, Quanto olha, tempo lá? não é pra mim. Ali eu não lembro, mas assim, eu acho coisa de quase um ano. Eu acho que não chegou a completar um ano, quase ali um ano. E daí eu já fui para outro. E daí já comecei a chegar já na minha área de atendimento, de comunicação. Daí foi onde eu fiquei. Pessoas. Já fui vendedor, já vendi colchão, já trabalhei, vendi na papelaria. Daí eu comecei lá embalando, eles viram assim, falou assim, nossa, esse menino aí não fecha a boca. É bom pra vendedor, pra atendimento. Vamos colocar ele pra atendimento. Fui pra atendimento. Vendia bem? Vendia. Não, eu falo assim, minha mãe tem um ditado que ela fala assim, que se deixar 30 minutos, eu vendo até ela. Ela fala assim, que não tem uma coisa que eu não venda. E eu ainda, mas eu não me considero um vendedor. Eu me considero uma pessoa curiosa, interessada, né? Que eu gosto de saber mais, de saber de vários assuntos, de várias coisas. E, consequentemente, a gente acaba contagiando outras pessoas com isso, né? Que legal.
E você ingressou no mercado de trabalho por qual motivo, aos 16? Graças a Deus, nesse período não tinha uma necessidade extrema de, né, ali de ter realmente de trabalhar, mas nunca tivemos uma vida boa, muito tranquila, então eu falei assim, Não sobrava nem faltava. eu falei assim, agora já tá no momento, já tô com Quer ter uma 16. autonomia? Isso, eu falei, agora eu acho que já consigo trabalhar ali, estudar meio período, Legal. trabalho outro meio período, né? Já vou vendo como que funciona esse negócio, que eu tô, né, período de teste ali, digamos assim, né? O primeiro, segundo trabalho, pra depois, na hora que chegar mesmo os 18, não tem como errar, né? Legal. E aí, como que foi depois disso? Vendeu, e aí? Olha, eu já passei por cada trabalho, e umas furadas também, umas pessoas... Conta. Olha, Isso que é legal de contar no podcast. eu já passei umas furadas O assim que der pra dar nome dá, o que não der não tem problema. Não, umas furadas assim, eu lembro até hoje, fui na época eu acho que tava... Porque assim, eu nunca, graças a Deus, fiquei muito tempo desempregado. Então, eu sempre saí de um emprego para outro, porque ou já me convidava, era uma proposta Sempre é melhor, sempre era melhor. Daí, nenhum desses, eu acho que daí ou o outro, o proprietário mudou os planos e não contratou, aconteceu alguma coisa que deu, atrasou, falou que ia contratar mais pra frente. E daí eu fiquei um tempo ali, né, desempregado, mas era bem novinho, devia ter ali 20 anos, algo assim. Não era tão recente. E daí eu falei assim, vou na agência do trabalhador, vou vasculhar a internet, que hoje em dia tá bem mais fácil, né? Tem uns portais e tudo mais, mas há muitos anos atrás não tinha ali. E eu falei, vou achar um trabalho. Achei uma vaga, né? A vaga dizia assim, venha, faça parte do nosso equipe de talentos, aqui você vai crescer e tudo mais, ótimas oportunidades, e trabalhar com publicidade, fazer artes. Eu falei, gente, essa vaga é minha, é pra mim. Isso, estavam precisando de mim, me acharam, é eu, né? E eu falei, beleza, vamos lá. Eu falei, não, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, acabou, amanhã eu já vou lá na entrevista, é minha, porque assim, olha que a vaga, nossa, é a empresa perfeita. Nunca tinha ouvido falar da empresa da minha vida, mas na cabeça era perfeita. Eu cheguei lá, já era curioso, como falei, sempre gostei de aprender de várias coisas, de tudo. Falei todo o que eu já tinha trabalhado, cursos que eu já fazia na época, que também era mais difícil, essa questão de cursos online hoje é bem mais fácil, mas ainda dava um jeito. E daí ele falou assim, nossa, é excelente, Diego, você é realmente quem precisava. Eu pensei comigo, falei, opa, é agora, perfeito, né? Acertei na vida com 20 anos. Daí ele falou assim, você consegue começar amanhã? Eu falei, consigo, ótimo, pode deixar que eu consigo. E eu esqueci de perguntar salário, hora, como que ia ser, né? Empolgado? Empolgado, falei, não, a empresa é minha vida, é um talento, eu sou um talento, eu sei que eu sou um talento a ser lapidado, né? Era aqui que eu tinha que estar. Super empolgado. Ai, olha, chegou na fase final ali, né, na etapa final, eu falei, olha, tá, beleza. Aí, qual que é o valor, assim, que eu até esqueci de perguntar o valor, o horário. Ele falou assim, olha, o horário, você chega às 8, tem 1h30 de almoço, é até às 8 da noite. Eu falei, opa, né, já Passa duas. passa um pouco puxado, né? Eu falei, mas é uma empresa de talento, eu sou um talento, eu vou ser lapidado, né? É isso, eu tenho que dar o sangue, né? E no sábado, também ali das 9 até umas 2, 3, né? Às vezes mais. Eu falei, opa, mas bem puxado, né? Eu falei, não, mas vai compensar no salário, porque eu, né, uma empresa de talento. Daí a gente paga nos 3 primeiros meses R$700. E depois, efetivando, a gente paga R$1.000. E eu olhei pra ele assim na época, assim. E deu, esperando que ele ia falar, não, brincadeira e tal. Mas não, era sério. E daí, na época, ele passou isso, todo esse horário. E daí eu tinha que estar lá e tudo mais. E detalhe, eu ainda tinha que levar algumas coisas minhas. Porque lá ele não tinha todas as coisas, tinha lá o local pra eu trabalhar e tudo mais. Mas ele perguntou se poderia levar meu notebook. E eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu falei, não, vai trabalhar das 8 às 8. O sábado quase o dia inteiro, porque ele falou que também às vezes passava um pouco, horário, se eu tinha essa disponibilidade, porque demanda, né, serviços, os clientes precisam, né. Eu falei, para R$700 os 3 primeiros meses e tal. Eu acho que não era 700, não, minto. Eu acho que era R$600 os 3 primeiros meses, e depois passava para 900, e dependendo como for, poderia ter uma promoção ali depois de um ano e tal, 1.100, algo assim. E daí eu falei assim, eu fiquei tão incrédulo que eu falei assim, não, pode deixar, amanhã eu tô aqui. E nunca mais. Amanhã eu tô aqui, sério, ótimo, nossa, não, você é ótimo, você fala bem, você se comunica. Nossa, eu já tinha apresentado trabalho, que eu tinha feito algumas artes e tal, né, a época tava ótimo. Não, ótimo, 8h30, 8h30, 8 horas eu tô aqui e tal. Beleza, nunca mais na vida, sabe? E eu falei, gente, não é possível um negócio desse. Eu cheguei murcho em casa,
Murcho, eu lembro até hoje que minha mãe, ela tava triste, mas ela tava segurando a risada, porque ela falou assim que foi muito engraçado, assim, né? Tipo, primeira decepção da vida, assim, né? Do mercado de trabalho da vida. E daí ela falou assim, depois de um tempo, ela falou assim, Diego, eu segurei tanto pra não rir, porque foi tão engraçado, mas tava triste, eu tava com dó de ser, mas foi tão engraçado na época. Daí eu falei assim, não, agora não aprendi. Daí, nisso, foi uma das primeiras, né, vezes, assim, que eu falei assim, não, eu tenho que ser mais esperto. Eu vou perguntar, eu vou entender, eu não vou ser tão animado, assim, emotivo, eufórico, né? E dali a gente já começa a entender como que é o mercado de trabalho, que, assim, tem ótimas oportunidades, ótimas empresas, outras nem tanto, tem ótimos profissionais, outros nem tanto. Então, assim, ali a gente começa a entender como que funciona, separar o joio do trigo, e daí eu comecei a entender as coisas que a gente só entende na prática, né? Não tem como ninguém ensinar, olha, faz isso, faz aquilo. E daí fui passando de trabalho em outros trabalhos e outras pessoas me indicando, falando assim, nossa, ele é ótimo, nossa, ele é excelente, tudo mais. E daí, graças a Deus, tô aqui hoje. Então, a gente aprende muito com os nossos próprios erros e com os erros dos outros também, né? E como que você foi parar no mercado de trabalho de registro de marca? Qual foi o teu contato para iniciar e ingressar nisso daí? Bacana, porque registro de marca foi extremamente uma necessidade. Uma necessidade. Nós aqui em Umarama, hoje em 2025, eu costumo dizer, e nos estudos dizem que pós-pandemia as coisas evoluíram muito. Deu um salto tanto na comunicação, tanto no emocional, quanto em sociedade como um todo. Então, antes, né, no período pré-pandêmico, muitas coisas não tinha o que hoje é normal, né? A gente tem IA, a gente tem coisas mais facilitadas. E uma dessas coisas que foi mais popularizada após isso também foi o registro de marca. Então, antes, há uns 8 anos atrás, então deveria ser ali por volta de 2016, 15, 16, eu comecei já a entender o que era registro de marca. Eu acho que eu ingressei ali por 16, 17, mais ou menos. Por uma necessidade, porque nós, na agência, nós fazíamos vários trabalhos, fazíamos identidades visuais, foto, vídeo, várias coisas. E com muitos parceiros, algumas coisas próprias e outros com parceiros. E um momento, um cliente chegou para mim, uns 3 meses, 4 meses depois de ter finalizado o trabalho dele, e o cliente falou assim, Diego, tudo bem? Eu vou precisar fazer uma nova identidade visual. Daí eu falei, bacana, uma nova empresa, algo assim, né? Falou assim, não, eu perdi aquela. Eu falei, ué, mas como que perde? Não, eu falei, eu tenho aqui a cópia do arquivo. Eu falei, não, né? Tem aqui. Não, Diego, eu perdi porque eu não registrei a marca, Cara, já tinha outra pessoa e eu vou ter que fazer. E deu sabe aquele pane no sistema, alguém me desconfigurou? Eu falei, mas o que você tá falando? Não tô entendendo. Como assim perdeu, né? E daí ela me explicou um pouco por cima, daí eu falei, tá. Daí ela tava, assim, arrasada. Porque ela tinha investido muito, tanto na identidade visual, já tinha mandado fazer vários materiais impressos. Eu lembro até hoje que só de sacola ela tinha gastado R$ 5.500. Só em sacola. Eu lembro até hoje esse valor. Os outros eu não lembro, mas esse foi muito marcante. E com 4 meses ela foi notificada e daí ela teve que começar tudo do zero. E daí me impactou porque eu falei assim, eu nem sei o que fazer pra uma nova identidade visual pra você. Porque a gente colocou todo o carinho, toda a estratégia, tudo aquilo nessa, né? Então não tinha mais nenhuma outra ideia pra fazer. E daí fomos lá, fizemos todo o estudo, entregamos um material ótimo, assim, incrível. Hoje eu vejo assim que foi melhor ainda. Mas daí a partir dali eu falei assim, opa, eu vou pesquisar o que que é isso, pra ver se pelo menos eu consigo evitar alguma coisa assim, né? E daí eu comecei a pesquisar, e entender, e ler, pegar a lei, pegar a íntegra da lei, pegar todos os dispositivos, normas. Daí eu falei, opa, tem muita coisa jurídica, mas tem muita coisa da publicidade, né? Eu falei, 2 campos que eu gosto. Bacana. E daí eu falei assim, vou começar, acho que fazer isso daqui, oferecer para os clientes. Mas não, até então não era para eu fazer, era para eu pegar alguém parceiro, para o cliente fez algum trabalho, eu indicar para o parceiro. Mas eu não achei ninguém, pelo menos especialista, alguém que fazia isso, que tinha uma noção, nenhuma arama na época. Então, achei umas empresas ou outras de fora, que também atuava aqui, mas assim, a gente também atua aí, mas não somos daí, não, né? nada personalizado. Nada. E eu falei, gente, deve ter algum arama. Vasculhei, não tinha. Achei um outro que também sabia fazer, Representante. que representante, ou até da cidade, mas que também sabia fazer, mas fazia outras coisas, ou do campo da contabilidade, direito de outras coisas, e era tipo assim, um algo a mais, sabe? Faço também. Se aparecer, beleza? E daí eu falei assim, tá, vou tentar com esse pessoal. E daí chegava um cliente, mandava pra eles,
ó, dá, não dá? Olha, não sei, não, dá sim e tal. E daí eu falei assim, nossa, mas por que ele falou que dá? Porque eu fiz uma pesquisa aqui, eu acho que não dá pra registrar. E daí eu falei, daí eu comecei a não confrontar, mas tipo assim, falei, olha, confirma, ó, você que sabe, mas ó, fiz a pesquisa ali, tem isso, né? Ah, não, realmente, tem esse daí e tal, então talvez não dê, é uma... Eu falei, mas eu acho que ele não sabe tanto assim não, né? Porque já ia registrar a marca do cliente, tinha uma outra ali que poderia dar problema. E daí eu vi que não, que até então, na época que eu comecei a trabalhar com isso, não tinha nenhum especialista, alguém que, olha, eu sei mesmo como funciona, assim, assim, assim. Ou se tinha, a comunicação era péssima, que eu fiquei meses imaginando, procurando, não encontrei. Daí eu falei assim, vou fazer isso daqui eu mesmo. E daí eu comecei a estudar a lei. Eu perdi do bolso, eu lembro também, mas muito marcante esse número. Tudo que né, pra gente aprender, a gente não esquece. Eu já gastei do próprio bolso 11 registros de marcas, lá da época. Que eu falava para o cliente. Você bancou? Porque eu falava para o cliente, fazia a pesquisa ótima, tava disponível. Já gratuito. Gratuito, pesquisa gratuita, bacana, ó, pode registrar, podemos. E eu registrava, e eu registrei na classe errada. Eu não ia falar pro cliente, olha, eu registrei, porque o cliente não tinha nada a ver com isso. Falava, não, você é homem, eu vou assumir. Eu ia lá, pagava do próprio bolso, registrava na classe certa. E foi isso algumas vezes, até entender. Eu falei, mas por quê? 11 meses, assim. Porque também não tinha cursos, não tinha nada, nem tinha nenhum mentor, tive que aprender na raça. E tinha um curso outro, mas assim, a maioria era presencial, ou outros tinha alguma coisa online, mas era caríssimo. E eu falei assim, não tá passando muita credibilidade. Não sei se esse curso é bom mesmo. Já é caro e não sei se é muito bom. Então, eu aprendi na raça, lendo o manual de registro de marca, a lei inteiro. Eu tinha dúvida. Você pegou, tipo, no peito. No peito. Sem nenhuma base. Nada. Eu fui lendo a lei inteira e no manual do registro de marca, é realmente manual que tem, assim, 400 páginas. E lá diz tudo, linha por linha, ponto por ponto, que você pode ou não pode fazer. E daí o cliente falava assim, Diego, olha, tem um caso assim, 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 pode? Daí eu falava assim, oi, fulano, tudo bem? Só um momento que a gente vai fazer uma pesquisa aqui e logo eu te respondo pra analisar. Daí eu via assim que era páginas e páginas, eu falava, fulano, a gente tá com uma demanda muito grande, então assim, talvez em 2 dias pra gente acessar os nossos sistemas, tá? E não, é porque eu tinha que ter tempo pra ler aquilo pra falar com propriedade, se dava, se não dava. Porque eu sempre fui muito disso. Se dá, dá, se não dá, não dá. Pra ser sincero com o cliente, não ficar enrolando. Não perder tempo e dinheiro, né? Não perder tempo e dinheiro e, assim, credibilidade. Porque minha mãe também sempre fala, a gente que começou não tendo nada, a única coisa que a gente tem é o nome. Então, a gente tem que honrar nosso nome. Então, eu não ia falar assim, olha, eu acho, eu vou ver, né? Não. Nem que espera um pouco, mas eu vou te falar com propriedade. Eu pegava assim, e eu trabalhava, às vezes, nesse período também trabalhava em outro local ainda, tinha 2 empregos. Daí à noite, ali, meia-noite, 1h da manhã, 11 horas, lendo assim, ó. Eu nem enxergava mais as letras, assim, ó, no manual, no registro de marca, assim. Que já tava com sono, cansado, mas lá, pode, não pode, casos que podem ser deferidos, colisões mercadológicas, semelhanças. Não sei. Daí eu falei, tá, então isso daqui dá, se encaixa nesse daqui, ó. Eu falava, então não dá, se encaixa naquilo. No dia seguinte, oi, fulano, tudo bem? Terminamos nossa análise. Olha, não pode por conta disso. Tem tal coisa que te impede, olha, tem uma marca assim, mas você pode fazer assim. Ela fala assim, nossa, bacana, nossa, ótimo, entendo de tudo agora, porque ninguém me explicou. Não, vamos, beleza. E foi. Então, assim, 1 ano e meio, lendo e relendo, aprendi. Falei, não, agora eu aprendi, decor e salteado. E daí chegou a pandemia, lockdown, fecha tudo, dá um salto, porque todo mundo vai para as redes sociais, digital, tudo mais, começou a ser muito mais comum, e-book e tudo mais, daí começou a chegar outras coisas ali, ferramentas para facilitar, e daí eu falei, beleza, então agora eu, né, tô garantido, vou pegar uma coisa ou outra para ir lapidando, porque a gente nunca é perfeito, né? Mas foi bem na raça, pegando a lei ali para entender. Então hoje, assim, a pessoa me falar... Foi pra você o seu primeiro case de sucesso que você conseguiu registrar mesmo? Qual que foi o teu sentimento? Que ela falou, cara, consegui. Olha, o primeiro foi um que já era cliente meu. Já era cliente nosso há muito tempo, e isso eu posso até falar. Porque outros, eu peguei andando de outras empresas que não fizeram certo, ou alguém já me indicou, beleza, eu já fechei, mas o que eu cheguei aí atrás, falar assim, olha, vamos, isso, do zero,
sem ninguém precisar me indicar, foi a Casa da Shawarma daqui de Umuarama. E na época, eu cheguei pra dona, pra proprietária, que já era nossa cliente também há alguns anos. Eu falei, olha, vamos registrar sua marca? Dela, como todo mundo até hoje, fala, mas o que é isso? O que é registrar? Daí eu tive que explicar como que funcionava, tal, os perigos e tal. Não, beleza, vamos. Porque todos os nossos clientes, assim, se eu falo tal coisa, eles falam assim, Diego, o que você falar tá falado. Então, é bom e ruim, porque é uma responsabilidade muito grande. E daí eu falei, beleza, vamos registrar então. Fui, fiz a pesquisa, tava disponível, porque eu falei assim, shawarma. Falei, gente, né, se alguém registrar shawarma, porque já era, né? Hoje é mais comum, na época era bem menos. Foi tranquilo, assim, sem nenhum problema. Ele passou liso. Daí eu falei, gente, que ótimo. Perfeito. Eu consigo fazer uns 30 desses no dia, eu vou ficar milionário. Mas não, porque, assim, não é todos que passa liso, assim, sem nenhum problema, assim. Sempre, às vezes, tem um percalço ou outro, mesmo podendo ser registrado, sabe? Então, o primeiro foi a Casa da Shawarma. Mas, assim, o de sucesso, fala assim, não, agora foi. Uma cliente de Umuarama, que também milhares devem conhecer, que é a Nolito Way Store, a loja de roupas, a Laila, super querida. Ela veio a mim também pra fazer uma identidade visual e trocar o nome justamente por isso. Falou, olha, tem uma empresa, acho que em São Paulo, com um nome idêntico ao nosso. Eu não vou poder ficar, eu quero crescer, eu quero expandir, então eu vou ter que trocar o nome, fazer uma nova identidade visual e eu quero registrar. Porém, eu não quero abrir mão do meu nome, da minha empresa, Nolita. Eu então quero fazer alguma coisa pra manter ele. Eu falei, caramba, já começou a complicar os negócios. O negócio tava fácil. Tava enviando, o negócio tava dando certo. Agora começou a complicar. Daí eu falei, mas por que não? Ela falou assim, porque tem muito sentido pra mim, é legal esse nome, tem toda uma história. Daí eu falei, tá, me dá um tempo pra eu ver o que eu consigo fazer. Nessa época eu já sabia, né, decore salteado, mas eu falei assim, gente, como que eu vou registrar esse nome sem mudar tanto? Foi um desafio, né? Tem que mudar, mas não pode mudar tanto. Eu falei, ué, mas não tem como um negócio desse, né? Pesquisei. Hoje eu falo assim, nossa, eu tava... Era Deus, certeza, assim, porque eu fui muito confiante que... parece que hoje, não sei se teria tanta essa confiança nesse nome, assim, no sentido de que... Não, vai tranquilo que vai dar certo, porque, assim, ficou muito bom. Porque tinha registrado... Ficou até melhor, sabia? Melhor, isso, ficou melhor. E, assim, eu falei pra ela, falei assim, Laila, tá registrado Loja Nolita. A sua marca é Loja Nolita. Então, não tem como deixar exatamente igual, mas assim, o que eu pensei aqui, você é a cara da sua empresa, é a cara da sua loja. Então, você coloca muito o seu jeito, a sua essência. Então, vamos trazer isso para sua marca. Vamos trazer esse seu jeito, essa sua essência. Então, vamos colocar Way, W-A-Y, que é jeito, modo em inglês. Daí fica Nolita Way. Mas vamos juntar para criar um nome só. Porque quando você coloca separado, são 2 nomes, então a probabilidade, né, fica um pouco menos. Nolito ia prevalecer. Ia prevalecer. Então eu falei, vamos juntar tudo pra ficar Nolito Way. E o outro é loja, então vamos colocar Store. Não influencia muito, mas diferencia já pra afastar uma da outra. Eu falei, da outra loja é Loja Nolita e a sua vai ser Nolito Way Store. Falei, então, não tem como o consumidor se confundir, porque o objetivo do registro de marca e do NPI é esse. Não ter confusão. Não ter confusão. O consumidor, sem querer, queria comprar em uma empresa e comprou na outra. Falei, então, a distância, como nós costumamos dizer, é grande. Nolito Way Store para a loja Nolita. Falei, não tem como se confundir. Ela, Diego, adorei. Impecável. Nossa, ótimo. E daí eu falei assim, meu Deus, se esse nome não passar, ela pagando identidade visual, pagando name, registro, e não passar, eu tô mais que ferrada. Acabou, porque assim, ela ia fazer nova loja, tudo, né? E daí, mas na época eu tava muito confiante. Eu falei, não, certeza. E daí fizemos a identidade visual nova, toda a estratégia de comunicação da nova empresa, tudo mais, tranquilamente, assim, sem nenhum problema nenhum. Sabe? E ela ficou assim, e assim, ela falou assim, Diego, assim, não teria pensado no nome melhor que você. Assim, você manteve Nolito Way, e é realmente o meu jeito e tudo mais. E hoje é um sucesso, assim, estrondoso, vende pro Brasil inteiro, assim. E quando que você percebeu que isso poderia ser um negócio mesmo pra você? Porque, beleza, você entrou porque você percebeu uma lacuna no mercado, pegou um cliente que teve essa dor, e aí você aprendeu tudo. E quando você percebeu que isso era um negócio, falou, cara, isso aqui é um negócio, vou investir nisso. Por incrível que pareça, há pouco tempo. Foi há 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Porque até então, estava oferecendo também os outros serviços da agência,
Mas os outros serviços, embora a gente tenha os mesmos princípios de transparência, sinceridade, fala que o que o cliente precisa, o que não precisa, é, já era mais comum, né? Identidade visual, marketing digital, como o pessoal conhece, que nós fazemos a consultoria, que é algo maior. E eu falei assim, o e-registro não tem concorrente, porque especialista que leu ali o manual, ali noites e noites, não tem. E daí eu falei assim, eu acho que eu vou focar um pouco mais nisso até então. Mas daí, nessa época, 1 ano e meio, 2 anos, os clientes começaram, assim, a me indicar do nada, assim, sem eu perder nada, assim. Me indicar da noite pro dia, no sentido, assim, de, olha, você registrou minha marca hoje, amanhã já me indicava pra outra pessoa. E daí falava assim, o trabalho do Diego é impecável. Nossa, ele explica, ele é sincero, se dá, se não dá, ele entende ele entende a sua necessidade e ele te explica de um modo que você vai entender. E daí eu comecei a ouvir isso dos clientes, porque eles enviavam mensagens e áudios para as pessoas que me indicavam, e daí as pessoas vinham falar comigo e falavam assim, olha, o fulano me indicou, e mandava o que a pessoa mandou. Daí eu falava, nossa, gente, é tudo isso que a pessoa tava falando, assim, né? Porque até então eu falava assim, tô fazendo o que eu gosto, que eu amo, mas é obrigatório fazer um bom trabalho, ser sincero. Mas eu vi que, assim, infelizmente, principalmente nessa área de registro, há muita desonestidade, não tanta transparência, sabe? E os clientes começaram a me indicar, e fechava uma marca hoje, mês que vem, semana que vem, tava me indicando para outros. Até então que 100% dos meus clientes foram por indicação até uns 7 meses atrás. Entendi. 100%. Não só de registro de marca, mas dos outros também. E daí, ano passado, eu falei assim, opa, em 2024 eu falei, pera, eu acho que agora eu acho que é o momento de crescer, porque a gente sempre fica com aquela síndrome de, não, né, tem outros melhores, não sou tão bom, não, mas não é tudo isso. A gente, né, sempre fica com essa alta depreciação, desmerecimento. E daí eu comecei a entender e falar assim, não, eu não sou perfeito, longe de ser isso, sempre quero e vou aprender mais, mas assim, eu sou muito bom nisso. Em outras coisas, eu sou péssimo, não minto, sou péssimo em muitas coisas. Mas nisso eu sou muito bom. E sou muito sincero quanto ao cliente pra passar pra ele se pode ou não e qual a probabilidade. Falei, então, eu acho que eu vou focar mais nisso, porque se já tá vindo 100% dos clientes por indicação e está mantendo minha É um empresa. ótimo indicador. Eu falei, se eu anunciar, se eu começar ali, né? E eu comecei até então, foi os últimos meses, assim, uma mudança extraordinária na vida, de começar a aparecer, de começar tudo, porque casa de ferreiro, espeto de pau. Trabalhando com comunicação, a gente administra a comunicação de todo mundo Exatamente. e não menos a Nossa, própria. tchau. Não, né? Ficava lá abandonado o perfil. Até porque tá vindo por indicação, o trabalho é ótimo. Não vai me falar, não tenho tempo, né? Daí eu falei, não, tem que tomar vergonha na cara, ter um site bom, atualizado, portfólio, redes sociais e tudo mais. E comecei isso, falei, não, agora eu vou estruturar, pensando ali em algumas ideias ainda para os meses futuros ali, se né, tem uma outra empresa que vem aí, ou se aumenta, como que vai ser. E tô nesse caminho, um monte de mensagem, graças a Deus, um monte de gente. Então, assim, eu tô no olho do furacão, assim. Falei, não, agora é o momento. A gente tem que ir com medo mesmo, porque se a gente esperar o momento ideal, não tem. Nunca tem. Não tem. A gente, não, depois, vou me... Não tem. A gente tem que organizar e vai, sabe? Ô, Diego, e pra você, assim, que tá vivendo esse mundo, quais são os principais riscos que os empresários correm de não ter a marca registrada? Você citou alguns exemplos, mas eu gostaria que você levasse na profundidade mesmo para os empresários entender os grandes danos que pode ter. Pode ser bem detalhista mesmo, não precisa ter pressa não. Porque tem vários tipos de risco, né? Tem. Eu vou até tomar uma água aqui, porque esse é o momento que, na hora que eu falo pro empresário, ele fala assim, não. Ele fica até roxo. Quando você toma água, eu quero agradecer aqui a Cláudia Bolos do Salgado, nosso amigo Vini Bortolini do BNI. Obrigado aí pelo patrocínio. Tá uma delícia. Inclusive, fique à vontade a qualquer momento. Se quiser deixar pro final também, depois do podcast, pode deixar. Se quiser consumir agora, pode consumir. Fica à vontade. Eu tô de olho, eu sou uma formiga e esses docinhos deles aqui, ó, porque eu já conheço, eu já peço há muito tempo eles lá, sabe, no iFood, tudo já tô de olho aqui. E até antes de você explicar, eu tenho uma curiosidade. Tem algumas marcas, cara, que a gente olha e fala, como que passou? Por exemplo, ó, vou dar hoje é cliente meu, cara, pelo amor de Deus, não tô jogando quanto tempo. Mas É estudo de caso aqui, teve né? uma que me impressionou muito que passou. Eu nunca esqueço quando veio para Umuarama o Dog King. Como essa marca lembra o Burger King. É a mesma fonte, é a mesma cor e só literalmente trocou o dog pelo burger. Como que passa? E aí entra a publicidade.
algumas estratégias muito boas. Então, assim, o que eu costumo falar até para os perigos do registro de marca, ele é metade publicidade e metade direito. Então, até então, as pessoas tratavam realmente como um processo e tudo mais, algo ali, e que é, mas ele tem esse quê da publicidade, porque você está lidando com marcas. Então, esse princípio da diferencialização, da distância de uma marca da outra, então isso conta muito. Então, até falar desse caso, assim, de... Nossa, uma marca é muito parecida com a outra, como? E outra que às vezes nem é tão parecida, não passa. Além do nome, conta muito a identidade visual e a posição, o posicionamento da empresa como um todo. Então, o nome é importante, porém, chega no momento, principalmente em algumas classes, que é impossível ter um nome extremamente autêntico original. A menos que seja numa outra língua lá, que não seja inglês, espanhol, uma língua totalmente diferente, um sobrenome é algo assim, uma criação do zero. Ok, senão vai acabar aproximando. Então, tudo, no caso de alimentação. Então, tudo tem burger, tem lanche, tem isso, tem dog, tem não sei o quê. Então, assim, tem muita similaridade. Então, nós utilizamos um termo que significa assim, um termo que já está diluído no mercado. Significa o quê? Que algo já foi tão utilizado que meio que se tornou sinônimo naquele segmento. Então, ele já não tem tanto um uso exclusivo da empresa. Entendi. Então, o uso exclusivo da empresa se dá com a utilização de todos os elementos, não só com o nome, mas com a identidade visual, com as cores, com o posicionamento, com tudo. Então, no caso, por exemplo, de dog, você falou Dog King, Burger King. Então, o dog vem muito do hot dog, né, do cachorro quente. Então, já é um termo um pouco diluído também na categoria de alimentação. Porque já tem muita coisa, tal coisa hot dog, tal coisa hot dog de fulano, hot dog de ciclano, cachorro quente de não sei o quê. Então, ele já está descrevendo uma função. Então, muito provavelmente, uma marca que tenha dog no nome, se ele não tiver um outro nome forte, ele possivelmente não vai conseguir registrar. Então, ali, a gente sempre avalia o quê? Se tem dois nomes numa marca, tipo Dog King. Tá, tem muitas marcas com Dog e muitas marcas com King. Agora, tem muitas marcas com Dog King no nome? Às vezes você vai ser a única, tipo, não vai ter nenhuma com aquela combinação. Entendi. Mas, às vezes, se tiver uma Dog Kingness, por exemplo, já é muito parecido, então provavelmente você não vai conseguir registrar. Entendi. Agora, se você pega dog, que é muito comum de alimentação, que com light, vamos supor, de luz, não é um termo comum no ramo de alimentação. Então, muito provavelmente não vai ter nenhuma registrada ou muito similar, e provavelmente vai ser muito exclusivo. Então, vamos colocar dog light, por exemplo. É aleatório. Como não tem nenhuma outra, ele é muito específico e ele tem um diferencial muito grande. Então, ele pesa nisso. Mas os caras conseguiram e foi ninja. Então, assim, o registro de marca, ele é uma junção de possibilidades mercadológicas e jurídicas. E assim, uma marca... Vou dar um exemplo... Não esquece da gente voltar naquela pauta, tá? É a mais temida e que o pessoal mais... Mas uma marca... exemplo, você que tá nos assistindo aí, talvez tenha a sua marca e tal, já tá registrado. E o cara quer expandir a nível global. Ele precisa ir registrando nos outros países? Precisa. Em todos os países, Todos. literalmente, que ele quiser trabalhar. Todos, literalmente. Tem que entrar com todo o processo. Todo. E daí pra Você ir... consegue fazer isso daqui? Sim. Pra isso... Internacionalizar o processo? No mundo inteiro, sim. Porque Caramba. e isso é até uma curiosidade bem legal, porque tem muita transportadora ou pessoa que vai vender para outra pessoa revender no país. Então, é interessante porque tem um dispositivo chamado Protocolo de Madrid. Que nesse Protocolo de Madrid é não usar o juridiquês, nem termos técnicos para facilitar. Mas é um modo de que você registra a marca aqui no Brasil, de que você pode ter uma marca aqui e você pode registrar essa mesma marca em vários outros países. Então, ao invés de você entrar em contato com o órgão de cada um dos países para ter que falar na língua deles, do jeito deles, saber como que funciona, você utiliza esse protocolo de Madrid e você consegue peticionar aqui e dar entrada no pedido nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, na Polônia, na Austrália, em qualquer lugar. Contanto de que você realmente vai atuar naquele país, né? Ou que você já atua naquele país. Então, conseguimos, através desse protocolo de Madrid, fazer registro de marcas em qualquer outro país, como também o pessoal dos outros países conseguem fazer registro de marca no Brasil através do protocolo de Madrid também. Porque teve uma marca bem prejudicada que ficou famosa aqui recentemente, foi a Vertus, né? Foi. E
E, cara, você imagina o prejuízo que não trouxe pra marca. E assim, é algo barato, fácil, acessível, que depois a gente vai falar até de valores pra vocês terem uma noção como que funciona. Mas que também tem prazos e tem umas regrinhas assim que se você perdeu, perdeu? Ah, mas não. Acabou. Ah, mas a minha empresa é gigante. Não. Ah, mas. Não tem o que fazer, entendeu? Você pode até entrar na justiça, mas assim, se for um caso muito isolado, alguma coisa, um erro que passou, alguma coisa muito isolada. Agora, assim, pra brigar, Mas, ô, muito Diego, dificilmente vai reverter. no caso da Verts, o prejuízo dela é porque ela fabrica no Brasil? Porque, assim, Nike é Nike. Se eu comprar dos Estados Unidos ou comprar aqui, Nike é Nike. Só que eu não peguei direito esse lance. Eu sei que ela mudou pra Veja, né? É porque assim, quando a marca é muito grande, exemplo, Coca-Cola e Nike também, mas vamos pegar Coca-Cola. Ela é conhecida no mundo inteiro. Então, é que a gente acaba voltando, uma coisa puxando a outra. Mas há uns anos atrás, há umas décadas atrás, era uma salada de fruta os direitos autorais, de marca no mundo inteiro. Digamos assim, cada país tinha sua lei própria, suas regras próprias para algumas coisas. Um podia uma coisa, outro não podia. Um tinha um tempo, outro não tinha. O pessoal falou assim, gente, vamos organizar esse negócio, porque tá difícil. Uma empresa que quer vender em outro país para outra pessoa não tá conseguindo organizar. Daí eles se reuniram lá no país e fizeram a Convenção Internacional de Berna, que eu sempre esqueço qual país que é Berna. Inclusive, se a produção depois conseguir aí Dá um pesquisar Google aí, dá um qual Google país aí. que fica Berna, que eu sempre esqueço. Mas o Bernardo não esquece. Berna, não esqueça. Convenção Internacional de Berna. Eles se reuniram lá para colocar umas diretrizes, assim, de qual país, de como que vai ser que os países vão seguir ali. Falou, olha, para ficar tudo mais correto aqui. E definiram isso. A partir da convenção, cada país foi fazendo as suas leis. Então, ali foi definido o quê? Que marcas muito grandes... Suíça. tinha que ser, né? Suíça, Tinha que ser. Eu tenho que lembrar porque a Suíça é sempre neutra, né? Sempre a apaziguadora, é sempre a que faz tudo. Então, foi definido o quê? Cada país vai ter sua lei, mas seguindo vamos por exemplo, as diretrizes da Convenção Internacional de Berna. E marcas que são muito grandes, conhecidas no mundo inteiro, igual Coca-Cola, tem um plus a mais. Tem um negócio chamado, para essas marcas, que é marcas de alto renome. Que automaticamente, essas marcas de alto renome que são conhecidas no mundo inteiro, elas estão protegidas em todas as classes, em todas as categorias de todos os países. McDonald's, Toyota. Sim. Tem algumas bem grandes ainda que não são de alto renome no Brasil, por exemplo, que não é automático. Então, elas têm que pagar um valor bem salgado, mas para elas, assim, é troco de bala. Mas paga para fazer esse processo de alto renome. Então, tem que ser algo assim, sabe? Todo mundo, da criancinha ao mais velho, a todo mundo conhecer a marca realmente, assim, a nível extraordinário. Então, temos aí Coca-Cola, Nike, todas essas outras. Daí tem umas outras marcas que são muito grandes, mas que não têm esse alto renome. Então, elas têm que fazer o registro de marca em cada uma das classes que ela atua. E daí, se ela vai registrar em outro país também, fazer o pedido em cada uma das classes que atua. Então, esse protocolo de Madrid, ele facilita por conta disso. Se eu tenho uma empresa no Brasil e vou começar a vender no Canadá, eu já registro minha marca lá no Canadá também. Entendi. Então, se eu vou vender lá, eu já tenho que registrar lá. Mesmo, eu fabrico aqui, mas eu também registro aqui. Cara, eu não sei quem que cometeu esse erro, mas o cara da expansão da Verts, ele... Tipo, começou a vender no país. Eu não sei. Se a produção é aqui, talvez eu tô falando água aqui. Não sei se a produção é no país, no Brasil em si, mas, cara, o rebrand deles não ficou legal. Porque assim, Não ficou. mesmo que a produção não seja no país, mas se você atua de alguma forma no país, você já tem que registrar. E Por era mais... expressiva a venda, né? então assim... tava no auge. Então, assim, eu não querendo nem tá na pele da pessoa responsável por essa parte, assim, da empresa, sabe? E aconteceu um muito recente também, que foi uma farmacêutica, um laboratório que produz medicamentos. Lá no Canadá, eles esqueceram de pagar, eu acho que uma taxa que, se eu não me engano, foi $100 canadenses, algo assim, anual. E perderam a patente do medicamento, assim, que lucram bilhões.
E agora eles estavam loucos lá, tentando achar alguma coisa, uma brecha, entrar na o justiça, assim. rebranding disso, gente. E eu lembro, eu não posso falar exatamente, mas era algo assim, $100 canadenses, 135, algo assim, ínfimo, assim, nada. E eles perderam por conta disso, assim, a patente, e daí eles estavam naquela, né, não, vamos tentar dar um jeito, falar com o governo, e lei, alguma brecha, alguma coisa assim. Mas eu falei assim, gente, eu ia sumir do país se eu fosse responsável por isso. Eu ia sumir do Canadá e ia pra outro, porque assim, imagina, você perder uma patente de bilhões de um medicamento por conta de, sei lá, cento e poucos, que seja $200. Cara. Então, assim, isso acontece diariamente. E talvez quem tá assistindo não entende, mas o rebranding de uma marca, imagina a tua empresa aí. Fachada, sacola, material de comunicação, nada, jogar baixíssimo 50 conto. Você imagina uma empresa que vende pro mundo? É bi. é o pior. É bi. Eu falo que esse é o pior prejuízo que você pode ter na sua empresa. O pior prejuízo de não registrar a marca do seu negócio, da sua empresa, que você já tem, é esse. Não é, vou pagar, fazer tudo de novo, os materiais impressos. É um prejuízo financeiro grande. Mas o pior é você avisar os clientes que a sua marca vai mudar, que mudou o seu logo, mudou sua identidade visual, mudou o seu nome, mudou tudo. Mas a marca continua a mesma. Porque daí, como, né, eu já tenho a especialização em neurociência, né, ligada ao marketing, neuromarketing, já entra um viés na nossa cabeça que se é uma hamburgueria, por exemplo, ela perdeu a marca dela, não registrou, vai ter que mudar o nome da hamburgueria, mudar o logo, mudar sacos, mudar delivery, mudar adesivo, mudar tudo. E vai ter que avisar nas redes sociais, olha, a hamburgueria que se chamava X agora vai se chamar Y. E daí os seus clientes vão falar assim, ok, eles vão pedir o lanche algum dia ali, um final de semana. E às vezes o cliente que pediu o lanche, ele tá num dia ruim. E queimou a língua, não tá sentindo gosto direito, ou brigou com a mulher, com o marido, não tá bem. Vai comer o lanche está exatamente o mesmo. Mas ele vai falar assim, esse lanche já não tá mais tão Já gostoso. caiu a qualidade. Só foi mudar o nome da marca que já mudaram. Já caiu a qualidade. Deve ter mudado de dono. É o mais comum. Já mudou de dono porque, assim, a qualidade já não é a mesma. E é exatamente a mesma coisa, os mesmos insumos, só mudou por conta de registro de marca. Mas o cliente não sabe disso. E nós, até mesmo nós da área, nós caímos nisso, porque é algo muito inconsciente. Então, nós aliamos e unimos sensações, tanto positivas quanto negativas, a uma marca. Então, você avisar o seu cliente que vai mudar de uma hora para outra, porque é sempre de uma hora para outra. Você não tem, assim, meses, anos para fazer mudança, é de uma hora para outra. Não dá tempo do cliente processar. Beleza, minha hamburgueria preferida mudou de nome, mudou de logo, mudou de embalagem, mudou de tudo. Até rede social, quando eu vou buscar lá no iFood, no outro aplicativo, no Instagram, não é mais o mesmo nome. Sabe? Então, isso é o pior, porque já aconteceu, nesses mais de 10 anos de experiência, de cair faturamento em mais de 40% do cliente. Nossa, é muito prejuízo. E do cliente fala assim, muita gente achou que a gente tinha fechado, porque a gente teve que mudar logo, mudar nome, mudar tudo. O cliente não achava mais a gente, numa época que nem tinha ainda Instagram e tudo mais. Instagram, iFood, porque ele só tava no Instagram. E daí ele veio pra nós pra gente fazer uma comunicação, uma divulgação. Então, 40%, imagina, da noite pro dia. No mês você vende ali, beleza? Depois, no mês seguinte, 40% a menos. Então, é algo assim, tem muito prejuízo financeiro mesmo, mas que você não consegue calcular. É incalculável, porque o que você vai fazer novo, você consegue calcular. Foi 15, 20, 30, 40, 50 mil. Agora, o resto seria incalculável. Com certeza. E aí, quais são os principais prejuízos? Já falou um deles, mas quais são os principais prejuízos que o empresário... E os riscos que os empresários correm? Vamos começar pelos riscos. Olha, os riscos e o prejuízo, vamos colocar ali tudo só. Junto, né? É junto, porque vai ser assim, indiferente se você é MEI, se você é uma empresa que está abrindo agora, se você é uma grande empresa ali, gigante, se graças a Deus você já está bem consolidado, os riscos E o Marama tem grandes são marcas, iguais. Tem registro, viu? Tem. Grandes marcas. Tem. É como a gente falou, né? Os 80% do Brasil é refletido de um arama também. Primeiro prejuízo, esse que nós falamos de ter que trocar da noite pro dia. Por quê? Pela lei, você não é obrigado a notificar ninguém se alguém estiver violando a sua marca. Então, a minha marca está registrada. O Rick aqui está violando, está usando em qualquer lugar do Brasil. Eu posso, hoje mesmo, entrar com um processo contra você. Eu não sou obrigado a te notificar.
A maioria, digamos ali uns 90% dos casos, as pessoas notificam por boa fé. Boa vizinhança. Isso, fala, olha, você tá usando a minha marca, eu já registrei há tanto tempo, e eu vou te dar 60 dias para você deixar de utilizar. Então, nesse prazo você vai ter 60 dias. Uma identidade visual, média ali, o pessoal que também é especialista na área, é 30 dias, para falar assim, rápido. Dependendo da empresa, se for fazer um brand, for uma empresa gigante, é meses. Mas vamos colocar 30. Para instalar uma fachada, você pode pôr A fachada, o pessoal pede ali 20 dias, de 20 a 30 dias, mas vai 45. Por quê? E tem que medir, e tem que não sei o quê, de arquivo e tudo. Então, assim, só nisso. Então, assim, identidade, nem colocamos o nome, porque é o mais demorado também. Porque, assim, vou ter que trocar o nome da minha marca. Pra qual nome? achar o nome. E daí, leva semanas, e às vezes meses. Então, você não tem esse tempo. Então, primeiro prejuízo é esse, ter que trocar da noite pro dia. Ah, mas... Não tem choro. Ah, mas minha empresa tá... Não tem. Porque depois a gente vai falar o que você precisa para registrar sua marca, assim... O valor é mínimo, não precisa de nada, é só ter a fé em Deus e o CPF. Se é brasileiro, você tem CPF só. Então, tem que mudar da noite pro dia. Outro prejuízo é você ser processado por essa empresa, que é dona da marca que você está violando. E aí o negócio começa a ficar muito pior, porque já é ruim você ter que trocar da noite pro dia, ter todo esse prejuízo financeiro. Ali você vai ter um prejuízo financeiro e vai ter um processo civil e criminal para responder. Por quê? Se a Vai doer no bolso, vai doer na justiça, advogado. Exatamente, porque a empresa te notificou, ou você achou que era golpe, que era spam, ou não mudou a tempo, ou nem te notificou, te processou, você vai ter que contratar um advogado para se defender. Se a empresa for muito gente boa e você conseguir fazer um acordo por fora para encerrar a ação e tudo mais, ainda assim você já teve que pagar advogado, vai ter que fazer o acordo e mais todo o restante. Se não, você vai ter que ir na justiça, se defender, e meio que indefensível. Não tem o que se defender, porque assim, você tá usando uma marca de outra empresa. Eu costumo falar assim que é igual pagamento de pensão. Ah, mas eu não tenho, tô desempregado. Não tem. Você tem um bebê, um filho seu, que o pai e a mãe tem que, né, manter a criança. Ah, mas tô desempregado. Se vira, você tem que achar um trabalho. Ah, mas não sei... Se vira. Então, é a mesma coisa. Registro de marca não cabe, não colo, não sabia. Porque a partir do momento que você tá criando uma lei, você tá abrindo uma empresa, você tá criando uma empresa, você tem que constar a marca, você tem que saber quais que são os meus direitos e deveres. Ah, eu tenho que abrir então um CNPJ, eu tenho que ir lá na vigilância sanitária, se for o caso, bombeiros e tudo mais, registro de marca, beleza. É o seu direito, é o seu dever ir atrás. Então não cola. O que vai colar é o quê? Amenizar os fatos. Então, as empresas geralmente pedem danos morais, porque você está utilizando a marca da empresa, às vezes pode estar prejudicando ela. O dano financeiro. E também eles pedem uma porcentagem como royalties. Né, para facilitar, o pessoal, né, conhece ali royalties. Uma porcentagem, digamos assim, de tudo que você faturou na empresa durante esse tempo. Porque às vezes você ficou ali anos usando a marca da empresa, ganhando dinheiro e tudo mais, e a outra empresa lá, corrige de marca, sendo violada. Então, eles vão avaliar qual que foi o impacto no mercado disso. Quanto tempo que você usou essa marca, o quanto que você lucrou, o quanto que você afetou outra empresa, o quão que você é relevante no seu mercado agora. Então, vão avaliar tudo isso para mensurar o prejuízo. E temos casos de clientes recentemente ali, as últimas semanas e meses ali, que está nesse imbróglio de outras empresas anteriores que iniciaram o registro, ou não registraram corretamente, ou não registraram, também acontece, e que geralmente o que pedem para iniciar ali no processo é R$100 mil. Fora os danos. Só para começar a brincadeira. Então, fora os danos, né? Então, e tem a parte que daí tem que calcular. Então, assim, eu não tenho onde cair morto, digamos assim, a empresa é para me sobreviver. Ainda assim, o juiz, lógico, ele vai avaliar a viabilidade, a proporcionalidade, mas se você ganha 10 mil, ele vai avaliar, então 3 mil, 30% do seu ganho, beleza, você consegue comprometer. Então, você tá devendo 100 mil, você consegue pagar 3 mil, beleza, paga 3 mil aí por meses, anos. Caraca. Entendeu? Então, é algo assim que... É muito perigoso. E acontece aqui com a gente, em Umuarama, sabe, em Cruzeiro, em cidadezinha pequena, menor ainda...
Por que a gente acaba não sabendo? Porque o pessoal tem vergonha, o pessoal não vai divulgar, né? Nossa, eu tive que mudar minha marca, nome da minha empresa, porque eu não registrei e fui processado. Ninguém vai falar isso. O máximo, um ou outro acaba... Marca né? nova com registro. Exatamente, sabe? Então, o pessoal acaba não falando isso, acaba mudando tudo mais, e acaba não comentando tanto, e acaba depois vazando quando um ou outro acaba sabendo, ou pesquisando, mas por conta disso. Mas cada vez mais é mais comum ainda acontecer esses processos por conta da quantidade de marcas e empresas registradas, a facilidade, os valores que se tornam mais acessíveis. Então, a tendência é cada vez piorar para quem não tem a marca registrada. Falar em valores, vamos começar a partir de quanto um registro? Porque eu sei que depois eu quero aprofundar para você falar das classes e tudo mais. Aham. Mas vamos falar do básico. Um registro básico. Quero registrar minha marca. Quanto que é? Beleza. Então, assim, você quer registrar sua marca da sua empresa hoje no Brasil 2025. Considerando hoje aqui finalzinho de julho, porque depois vou falar em um outro caso que vai ser alterado os valores depois de mais de 10 anos. Então vai vir um reajuste pesado, eu acho. Pesado. Já tem a Então, tabela ou não? já Já? tem, já. Nossa, Então, já assim, tem os valores já tem, então assim, Ai, ai, ai. depois eu vou falar esses casos. Inclusive, a gente nem fechou ainda os valores, porque assim, a gente tenta, né, o meio de campo assim, ó, a gente tem o trabalho pra fazer, né, mas tem as taxas e tudo mais para o cliente pra não ficar pesado. Mas assim, hoje, nós fazemos uma média ali de cada classe, categoria, que depois a gente vai explicar melhor, pra você registrar, uma média ali de R$ 1.600, a prazo em até 10 vezes sem juros, com as taxas inclusas. 160 por mês. 160 por mês. De graça. À vista, daí tem um bom desconto. Né? R$ 160 pode salvar o teu negócio de um prejuízo de mais de 100 mil. Ah, tem mensalidade? Não. Tem taxa? Não. Tem anuidade? Não. Não, acabou. Pagou, acabou. Se tiver alguma outra coisa durante o processo, alguma oposição, alguma coisa, a gente já vê antes na pesquisa. Mas, em suma, é isso, sabe? Se for necessário mais de uma classe, aí o valor aumenta, mas também parcelado em 10 vezes sem juros, com tudo incluso, sabe? Então, a títulos de valores, até antes aqui do podcast, estava comentando com outros clientes e outros falando comigo também que, fui registrar, né, lembrei de você e tudo mais, né? O valor totalmente diferente que geralmente o pessoal cobra 12 vezes de 350, né? Dá 4.200 uma classe. Então, assim, é um valor muito bom, acessível, justamente para o quê? Prestar um bom trabalho, um valor bacana que a gente consegue ter um resultado legal para prestar durante todo esse tempo de registro de marca e para ajudar o cliente também, né? Então é algo assim, ínfimo. 1.600 pila. 10 anos? 10 anos. Porque o registro de marca hoje ele leva em média 2 anos para ser finalizado, Então, para ser R$ registrado. 160 por ano, praticamente. Então, 2 anos para ser registrado, né? Ser finalizado o processo, leva tudo isso. Depois que foi registrado, 10 anos. Diego, depois de 10 anos, paga ali, eu acho que é R$400, aí depois vai ter o reajuste também, mas uns R$400, R$500 ali, renova por mais 10 anos, sucessivamente. Diego, e para quanto mais ou menos vai esse valor de 1.600? Tem ideia já ou não? Olha, a gente ainda tá analisando ali o que a gente consegue fazer, mas por cima ali, uma classe de que é 1.600 a prazo, vai para uns 2.400 mais ou menos. 2.400 a 2.500. Ou seja, quase R$1.000 por uma decisão. Mas ainda dependendo da sua empresa, se ela não for microempresa, ou não for no seu nome, se for uma empresa maior, ou se for uma função muito nova, igual as IAs, né, uma coisa muito nova agora, que precisar registrar de um outro modo que a gente fala que é de livre preenchimento, quando a gente tem que falar o que a empresa faz que não tem na lista, aí é uns R$1.000 a mais desse valor. Vai ser assim, de 2.400, vai ser uns 3.500 mais ou menos, uma classe. Porque o negócio mudou muito. Explica pra galera o que é classe. Então, Isso é importante. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi na dor também. A maioria, assim, eu aprendi pelo amor e pela dor. Infelizmente, registro de marca, a maioria, 90% é pela dor. Então, quando você vai registrar sua marca no INPI, você tem lá para escolher classes. A empresa, a assessoria que vai te prestar, ela vai escolher, vai ver qual classe que você se encaixa. Então, tem hoje, eu costumo traduzir também para categorias, para facilitar para o cliente, né? Classes, categorias, mesma coisa. Então, há hoje 45 classes no NPI. Dessas 45, as primeiras 34 são para produto e as últimas 10 para serviço. Então, as primeiras 34, produto. Então, se você aqui,
produz esses salgados maravilhosos, você tem a sua marca própria de salgados, você produz uma roupa, você produz algo, você produz seja o que for. Será que o Cláudio já patenteou a dele? Então, não sei. Vini, hein? Não viu o Rzinho ali na tua marca. É perigoso. Não viu o Rzinho na marca da Cláudia. É perigoso. Inclusive, Então, depois eu quero que você fale, por mesmo ser nome próprio, nome próprio precisa também. Tem que ter Nome, respeito. sobrenome, tudo precisa, tá? E dá problema do mesmo modo. Então, se você produz algo, vai estar em uma dessas 34 classes. Roupa, mesa, ferro, qualquer coisa do mundo que você produz, vai estar em uma dessas 34 classes. Serviço, vai estar nas 10 últimas. Publicitário, advogado, dentista, loja de roupa, gravação, foto, qualquer serviço do mundo vai estar em uma das últimas 10. Então a gente já entende ali. Então, se você, por exemplo, é arquiteto, então você faz o projeto para o seu cliente, faz todo o projeto, a análise, e depois você também vai lá e tira as medidas, você executa, você tem uma empresa que executa, então muito provavelmente vai ser 2 classes, 2 categorias. Um para a produção ali do projeto, que daí não vai ser no caso de produção em si, vai ser 2 serviços. Então, vai ser um para você fazer o projeto arquitetônico, toda essa parte estratégica, e o outro para execução. Então, se você tem uma loja de roupa com marca própria, eu produzo as minhas próprias roupas. 2 classes. Uma para produção, que você produz as suas próprias roupas, e outra classe para venda, que você vai vender as roupas. Se você só revende roupa, compra e revende, uma só venda de roupas. Então, essas classes é obrigatório. Se você registrar na classe errada, você vai gastar dinheiro à toa e não vai estar protegido e ainda pode ser processado do mesmo jeito, que é a mesma coisa se não tivesse registrado. É melhor não registrar do que registrar errado. Não existe a boa fé, tentei. Não existe, não existe. E pelo contrário, pode ser caracterizado má fé. Do sentido de assim, você tentou registrar numa outra classe ali parecida pra ver se passava, porque na que você tinha que registrar não podia porque já tinha eu. Então acaba piorando o negócio, sabe? Entendi. Então, classes é isso, 45 categorias pra saber qual que vai encaixar o seu produto, o seu mais serviço. Classe, mais aumenta as taxas. Quanto mais classes, mais aumenta, porque são processos diferentes. Então, às vezes, você deu entrada em 2 classes e uma saiu muito mais rápido do que a outra. Porque são processos totalmente distintos também. Sabe? Então, essa questão é primordial. Entendeu a classe que é necessária? Beleza. Vai ver, pesquisar, analisar profundamente se está disponível. E você tem um trabalho muito legal, né, Diego? Você faz a consulta grátis, né? Sim, há muitas empresas... Ó, eu falando por ele, ele faz a consulta grátis para amigos, né, gente? Deixa eu explicar. A gente ainda faz também para muitas pessoas que vêm, porque muitos, como eu falei, vêm por indicação também. Então, a gente tenta ali o máximo possível deixar isso gratuito, mas a gente não sabe amanhã ou depois, porque senão, né, tem dias que a gente tem que pesquisar 30 marcas. Então, é muito. Mas hoje nós fazemos essa pesquisa gratuita para saber se a sua marca está disponível ou não para ser registrada. Então, e se não tiver... O ali já vai descobrir o BO. Já vai descobrir. E se não tiver, a gente nem fala de dinheiro nem nada. A gente fala, olha, não tem como, vai ter que mudar o nome da sua marca e ótimo. Pra não gastar dinheiro à toa, porque assim, a boa fé, a sinceridade é um principal pilar nosso. Muitas empresas, infelizmente, não têm isso. Vão falar, olha, quero registrar minha marca. Beleza, vamos registrar. Vamos tentar, vai receber o honorário. Vai lá, vai pagar, beleza, ótimo. Depois de um ano e meio ali, não deu, vamos fazer uma defesa, tenta de novo, não deu, não deu, infelizmente não passou, sabe? Então a gente faz uma pesquisa aprofundada. Fica dando migué, né? Sabe? Então Fica. Recurso. Isso, que não sei o quê. Então a gente já fala antes, olha, a gente já dá uma probabilidade em porcentagem de quão pode ser o sucesso de registro. Então, olha, Rick, você mandou sua marca aqui para registrar, a gente analisou, tem uma chance de registro de 80%. Ou 85%. Por quê? Tem uma outra marca que é parecida com a sua, porém, não é exatamente o mesmo produto ou serviço. Então, você pode registrar. Porém, pode ser que seja um pouco mais chatinho, que a gente tem que fazer uma defesa, a gente tem que fazer alguns outros usos de instrumentos ali para falar que realmente as empresas não atrapalham uma na outra, né? Não são concorrentes. Então, você está ciente, 80%, 85% de chance. Você quer continuar? Você fala, não, Diego, vamos continuar. Beleza. Ou fala assim, Rick, 98% de chance. A gente nunca dá 100%, por quê? Não é a gente que registra. 1% vagabundo. 1% assim, porque assim, é 100% manual o registro, a análise ali.
O examinador, ele vai levantar, ele vai tomar o café lá na casa dele, ele vai lá no NPI, lá no Rio de Janeiro, na sede, ele vai bater o ponto dele, vai sentar na mesa dele, vai pegar o processo e vai analisar. Fala, essa marca aqui lá de Umuarama, será que infringe ou não? Então, por mais... O cara dá uma olhadinha no Instagram? Melhor... Não olha. Não, só o NPI que importa. Sério? Só o NPI. Eu ia olhar o Instagram. Vamos ver Mas é tanto pedido que, tipo, não tem como, sabe? Então eles analisam e falam, influencia ou não. E eles são ótimos, mas são humanos. Tá todo mundo possível falhar, ter algum erro. Então, se houver uma falha, isso 1%. Que daí, por isso, também tem os recursos, defesas e até o extremo, a judicial. Então, a gente dá 98%, 99% de chance. Que significa o quê? Olha, é quase impossível, mas, né? Se acontecer alguma coisa, a gente avisou. Mas, geralmente, isso sempre dá certo. E se não dá, a gente também fala. Falou, Rick, não dá. A chance é 30%, 20%, porque tem uma muito parecida com a sua. No mesmo segmento. Ou se for uma idêntica, com o mesmo nome, aí é 0%. Fala, é impossível. É impossível, tá? E daí, se também tem como, tá? Esquece. Não tem como. E o pessoal fala muito, vou registrar uma marca ali, Dona Coca, ou com 2 O, Coca, com K, em vez de C, cola com K, 2 L. Não, gente, não adianta. Não adianta. Porque, assim, leva muito em consideração a fonética também da sua marca. Então, não só a escrita. Então, Coca-Cola e Coca-Cola, indiferente se é com K, com 2 L, é Coca-Cola. MC Donald. MC Donald. Então, isso é caracterizado também como concorrência desleal e má-fé. Uhum. Então, para não confundir o consumidor. O principal objetivo de registrar a marca e do NPI é não confundir o consumidor. Certo. Sabe? Então, fez essa pesquisa, tá disponível? Vai pro abraço. Porque, assim, hoje tá disponível, amanhã pode não estar. Porque o NPI atualiza o banco de dados toda terça-feira. Hoje foi o dia. Hoje, o dia da verdade. Então, hoje, a gente tava aqui hoje, eu falei, meu Deus, terça-feira é um dia do caos. Porque daí atualiza banco de dados, e daí pedidos, é o caos, sim. E assim, Diego, vamos supor que o cara entrou hoje, mas o outro entrou já faz 1 ano. Tá naquele processo dos 2 anos. Você não tem como saber? Tem. Tem? Já tem um processo rodando. Tem. Porque a janela... Isso é atualizado, essa janela. Tem. A janela, ela é curta. Hoje é... É toda terça. 15 dias, 20 dias, digamos assim, de janela. Já dá pra saber. Já dá pra saber. Por quê? Se você enviar um pedido hoje, ele vai estar de modo público daqui uns 15, 20 dias, mais ou menos. Daqui umas 2 semanas. Pula umas 2 semanas e já aparece. Entendi. Às vezes pode levar umas 3 semanas, às vezes menos. Entendi. Já aparece. Então a janela, vamos colocar ali uma média de 20 dias. Entendi. Então assim, eu costumo brincar no seguinte. Se nessa janela de 20 dias, no Brasil inteiro, você não tem a sua marca ali registrada, está disponível. E justo nesses 20 dias que você vai registrar, alguém registrou antes, joga na Mega Sena, porque assim... Aí a prioridade é do prazo? Quem entrou antes? É do prazo. Então, de segundo. Não, de segundo. Hora também. Segundo. Pode ser no mesmo dia, né? Porque lá o protocolo sai com hora, minutos e segundos. Então, se você protocolou ali, vamos por 1º de agosto a sua marca. Vamos colocar lá Bom Salgado, a sua marca, 1º de agosto. E alguém, em qualquer lugar do Brasil, que o registro é nacional, protocolou Bons Salgados também, dia 2 de agosto. As 2 marcas vão estar lá públicas. E se as 2 estiverem tudo certo, vai ser aprovada quem deu entrada primeiro. Se as 2 deu entrada no mesmo dia, quem deu entrada primeiro? Qual deu entrada mais cedo? Horas. Se foi na mesma hora, os minutos. Se foi segundos. Literalmente. E deve acontecer, né? Se existe a regra. Se existe, porque se tem placa, tem história, né? Então, se existe a regra, é porque acontece, sabe? Então, assim, aconteceu uma única vez, não foi tão, assim, de segundos, mas com um cliente nosso. Mas nós não chegamos a registrar, porque a gente sabe, gato escaldado tem medo de água fria. Então, assim, a gente confirma e reconfirma. Então, ele veio e fez um orçamento conosco, assim, sei lá, começo do mês. E ele voltou no final do mês. Não tinha feito 30 dias, devia ser uns 20 dias de diferença ali. Diego, beleza, vamos registrar agora, que tava viajando, beleza. ótimo. Daí algo tocou assim, falou, Consulta. Na minha mente, assim, Diego, consulta de novo. Falei, mas não é 20 dias, não, tá, né? 20 dias, né? Não é nem um mês. Esse cara deve ter se arrependido de não ter fechado na primeira. Tinha, não era idêntica, mas era, assim, muito parecida que ia inviabilizar dele. Tinha entrado já naquele período. Eu falei assim, nossa, nunca mais eu acho que na vida acontece um negócio desse. Daí eu mandei pra ele ficou incrédulo. Ele falou assim, não, mas não tem como. Eu falei, não tem como, assim, tipo...
Rebrand. sabe? Muda, A palavra muda. não é rebrand. O sorte dele é que ele tava fazendo a empresa ainda, tava estruturando. Ah, tá. Então dá Então, dava ainda. Eu não lembro se ele tinha feito identidade visual ainda ou não, acho que não. Mas sorte. Uhum. Tá? Mas era um nome muito bom também, que ele queria, gostava, teve que mudar também. Então, é o seguinte, assim, tá disponível hoje? Registra hoje, agora. Por quê? Semana que vem pode não estar. Pode ser que daqui 10 anos ainda esteja disponível. Como pode ser que semana que vem não. É igual quem não registra a marca. Ah, estou aqui há 20 anos e nunca tive problema. Mas era pra ter? Você tava querendo ter problema? Tipo assim, pode ser que você fique por mais 10 anos e não tenha problema nenhum. Como pode ser que você tenha problema semana que vem. Porque se você tá ali há 20 anos, aconteceu duas coisas com a sua empresa. Ou alguém já registrou a sua marca, mas assim, não ligou se outras pessoas utilizam, contanto que seja longe dela. Às vezes registrou lá no Amazonas, por exemplo, e você é aqui do Paraná. A pessoa sabe que tem outras pessoas utilizando o mesmo nome, a mesma marca, mas deixa lá, tá lá longe, não ligo. Então, é isso, então, por isso que nunca teve problema. Ou dois, que você não registrou sua marca, a sua marca tá disponível no mercado, alguém viu, gostou, registrou e você perdeu. Entendi. Que acontece muito. O pessoal, clientes nossos, quando tiveram que trocar de nome, falou assim, deixa eu pesquisar no Instagram. Vai que eu acho nome legal que alguém não registrou. E acontece muito. O pessoal acha nome muito bacana no Instagram, Tá livre. tá livre, e fala, Diego, pesquisei tal coisa, tal coisa. Tá livre? Eu vou registrar. E depois eles falavam, é de tal empresa. Eu falava, nossa, gente. É assim, tipo, errado, não tá. Crime, não é. Assim, é uma marca que tá disponível no mercado, ninguém registrou, não tem dono, você pode registrar. Depois vai revender. Se for muito ético, daí, né, Dá pra revender. dá pra revender. Acontece muito. Acontece muito. Algumas pessoas que acordam assim com uma sorte, assim, ó, de sem querer registrar uma marca que era de um produto lá da Coca-Cola, por exemplo, que já vende muito na Europa e não tinha no Brasil ainda. E ela tá planejando em trazer pro Brasil o ano que vem. E sem querer, alguém, às vezes sem querer mesmo, às vezes não foi nem por intenção. A pessoa registrou uma marca ali com o mesmo nome, às vezes ouviu no inconsciente, algo assim, registrou. E da Coca-Cola, poxa vida, tipo, perdemos. Daí a Coca-Cola vai entrar em contato com a pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Você quer vender? Daí o que acontece? A pessoa tem a galinha dos ovos de ouro na mão ali. Mas ela tem que saber usar. Por quê? Tem gente que alopra, fala, não, vendo 50 milhões. A Coca-Cola vai falar assim, não, troca o nome, né? Não compensa. Se você oferecer um valor ali ok, pra Coca-Cola é melhor, porque ela já tem toda a imagem, todo o produto, ela só vai traduzir e trazer ele pronto. Então, algumas pessoas tiveram essa sorte, não só com Coca-Cola, eu não sei, mas com outras empresas muito grandes, que registraram uma marca que elas queriam, que era delas, algo assim, e acabaram comprando. E dá essa bolada assim, sabe? E daí não tem valor, e também você não tem que pagar pra ninguém, a marca é sua. Você paga a taxa lá do NPI, que eu acho que é transferência de titularidade, acho que é R$ 135, 210, algo tipo... Barato. Você transfere, acabou. Então, assim, você pode vender por 100 mil, meio milhão, 1 milhão, é o que for que você definir. Então, assim, acontece. E não só para grandes empresas, mas também para outras empresas. Às vezes você registrou uma marca de uma empresa sua, tudo mais, e uma outra empresa vai mudar, algo assim, quer comprar, entra em contato também. Se você quiser vender, você pode vender. E você faz processo também de transferência? Sim, Se o seu empresário não souber, sim. Porque o NPI, ele é um pouquinho complicado para fazer ali. Então, assim, dificilmente o empresário vai saber fazer ali, porque você emite o boleto em um sistema, você gera as taxas ali num sistema, paga, e daí você tem que protocolar em outro sistema, você cadastra o cliente em outro sistema. Então, assim, não é tudo numa coisa só, sabe? Então, às vezes você vai, faz o pedido, acontece tem muito. que saber os caminhos da pedra. Acontece muito. Tem clientes que querem registrar sua marca, e às vezes por não ter condições, então assim, totalmente compreensível, então tentam registrar sozinhos. E outros só para economizar, e daí tentam registrar, e daí não consegue, porque às vezes conseguiu enviar o pedido, acompanhou lá, daí não consegue pagar a taxa final de emissão, ou aconteceu uma oposição a alguma coisa, uma manifestação, e não sabe o que fazer, não sabe onde... Tipo assim, aprendeu a enviar o pedido. Mas enviar o pedido, eu falo assim, é 2%, é 1%. O principal, 90%, é análise, pra ver se o nome tá disponível ou não. Porque depois, pra enviar o pedido, é algo burocrático. Você vai lá, a gente entra, já boleto, paga, mas o know-how, né, a experiência é o quê? A sua empresa realmente tá disponível? Porque se você só digitar lá na Não busca, gastar energia, né? não adianta, sabe? Às vezes, porque assim, se você digitar na busca só o nome da empresa, pode aparecer assim, olha, tá disponível, não tem nenhuma marca. Mas às vezes, se você colocar 2 L's, já vai aparecer uma empresa. Entendi.
Entendi. 2A, alguma coisa, mudar o A. Então, assim, e às vezes o nome nem é tão parecido, mas é similar. Então, a gente já tem essa análise, sabe? E depois dos 2 anos, se houver oposições, que é quando alguém se opõe à sua marca. Tipo, olha, eu não quero que essa marca seja aprovada porque ela vai infringir a minha, eu vou me sentir atacado, algo assim. Uma manifestação, alguma outra coisa, ou depois de registrado também, nulidade, caducidade. Então, assim, o que pode dar errado, muitas coisas, assim, tudo que pode dar errado pode acontecer. Então, enviar o pedido de registro nada, sabe? É um nada. O pior e o mais complexo é a análise antes. Enviou o pedido, fez uma boa análise, pagou, enviou, aí é só esperar. E, Diego, o que é possível registrar? Isso é importante a galera saber também. Que eu lembro que você falou para mim que dá para registrar muita coisa. O nome próprio, o nome da empresa, inclusive o nome próprio é importantíssimo. Tem muita gente que usa nome próprio achando que tá tranquilo, tá reservado, respaldado, não tá. E também tem a parte das propriedades intelectuais ali, né? Por exemplo, o cara compôs uma música, desenvolveu um roteiro, um filme, alguma coisa muito particular. O Exato. que é possível registrar? E os Perfeito. valores? Ótimo. Porque tem uma diferença. Você que tem uma empresa, tem um produto, algum serviço, tem uma diferença que é bem bacana e até uma curiosidade, do registro de marca e do direito autoral. E a patente, né? E a patente. A patente é algo, usando termos menos técnicos, né, para facilitar o pessoal. Alguém inventou alguma coisa que é realmente nova, extraordinária, que não existe nada igual, nada parecido. Daí você pode patentear. Porque é algo realmente único, exclusivo. Sei lá, inventei uma nova luz que não é LED. Eu inventei um novo dispositivo que não existe, que não é LED, que não é tubo, não é filamento, não é nada. Aí, beleza, você pode ir lá e registrar. Registrar não, patentear no caso. Vai ter toda uma análise para saber se não tem nenhum outro igual em nenhum outro lugar do mundo. Dura 25 anos? 25 anos, então você vai ganhar muito dinheiro. Se for um negócio muito bom, você vai ganhar muito dinheiro. Então, algo único. Você criou algo, você inventou algo realmente único. Beleza, você vai patentear. O que acontece? Tem gente que só dá uma melhorada no que já existe e acha que pode patentear, e não pode. Então, se você criou uma luz de LED, por exemplo, mas que ela consegue mudar de luz, digamos assim, de cor com a sua voz. Hoje já existe, né? Mas vamos supor que não existisse. Nossa, inventei isso. Uma luz que só com a sua voz, seu comando muda de cor. Patentear? Possivelmente não. Talvez tenha outros dispositivos que você pode proteger, sabe? Que daí são dispositivos tecnológicos, outras coisas. Então, a patente é algo realmente muito único, muito exclusivo, algo muito novo, inédito. Então, é algo, assim, bem, bem, bem raro, né? Porque a pessoa tem que ter uma cabeça muito boa, porque eu, pra isso, também não sirvo. Pra inventar algo, assim, tão novo, assim, do nada. Então, a patente é isso, essa parte. Criou algo novo, que não existe no mundo, patenteia a sua ideia. O registro de marca é para proteger o nome da sua empresa, do seu negócio, qualquer nome. Tudo que tem um nome, eu costumo brincar, registro de marca. Então, a minha empresa registra a marca e protege o nome. Vou lançar, por exemplo, um livro. Tem o nome do livro, beleza? Bacana. Vamos ver como que você vai divulgar esse livro, onde que você vai vender. Bacana registrar. Tem uma empresa, sei lá, de colchões. Registrei o nome da minha empresa, mas eu vou lançar um colchão novo, que é fabricação própria, uma tecnologia exclusiva. Esse colchão tem um nome. Registra o nome desse colchão. Então, tudo que tem, seja produto, serviço, empresa, tudo que tem um nome, se registra. Eu acho que provavelmente só algumas coisas do governo ali que são públicas que não tem necessidade. Mas muita coisa do governo também tem. Até coisa de publicidade, campanha de publicidade, tudo, até do governo, ele mesmo tem que registrar também no INPI. Entendi. Então, tudo que tem o nome. Por exemplo, o pessoal fez um livro. Eu lembro que você falou pra mim que é um valor muito acessível. Não, é irrisório, assim, porque fez um livro, dependendo, a gente analisa muito cada caso, mas dependendo do caso, não precisa registrar a marca, mas tem que proteger nos direitos autorais. Você fala, Diego, o que é direito autoral? Direito autoral é tudo aquilo que é o direito do autor. Autor é aquilo que cria algo. Então, ou seja, a gente pensa em autor de livro, autor de novela, autor de alguma coisa. Também. Mas tudo que criou algo, se você criou algo, você tem um direito autoral. Então, se você é um ilustrador, você faz um desenho à mão, por exemplo. Você criou algo, você criou um desenho. Então, esse direito autoral é seu. Você é o dono daquele desenho. Se você escreveu um livro, o livro é seu. Então, você é o autor, você é dono do livro. Então, tudo que se cria, tudo que é uma criação, é um direito autoral. Então, é por isso que vem de autoral, né? De autor, que é aquilo que criou.
Então, se você. O direito autoral vale para registros de proteção ali de livros, e-books, desenhos, ilustrações, logos, fotos, vídeos. Tudo que você criou algo. Criei um curso. Nossa, um curso bem legal aqui com uma dinâmica bem bacana. Sei lá, de vendas, por exemplo. Você escreveu o curso inteiro. Seja que for dar online ou presencial. Você também tem que proteger esse curso nos direitos autorais. Porque tem gente que pode dar o Ctrl+C, Ctrl+V e copiar e falar que é dele. Então, embora às vezes não vai ter algo ali, nossa, único no mundo, mas você colocou ali passo a passo, você colocou a dinâmica, você colocou tudo. Você criou aquilo da sua cabeça. Você pode ter usado como referência livros, palestrantes, mas você criou algo. Protege com direito autoral. Então, o direito autoral, hoje, dependendo do direito, a proteção vai ali de R$ 200 até R$ 500. Pra sempre. Barato. Assim, Pra sempre? Pra sempre. Válido em 187 países. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É de graça. É de graça. Então, assim, Caramba, é de graça. escrevi um livro, registro no direito autoral. Vai ser o quê? R$ 200, Desenvolver um R$ 300? método. Método, sabe? Então, registra ali também, sabe? Eu criei um curso, um método, um evento Você super faz. inovador, por exemplo, e esse curso, esse evento tem um nome muito bacana, único. Registra a marca desse evento, desse curso, na categoria de palestras, workshops, eventos. Então, você vai proteger o nome desse evento. E toda a dinâmica de como funciona esse evento, a metodologia, como que vai ser as regras, como que vai ser tudo aquilo ali que você criou, que é algo novo, e você protege no direito autoral. Entendi. Sabe? Então, nós fazemos toda essa análise e fazemos toda essa proteção também. E analisar do que é conveniente para o cliente ou não, porque às vezes ele vem achando que precisa registrar a marca e é direito autoral. Às vezes ele acha que é direito autoral e é marca. Às vezes ela vem com uma ideia de, patentear a minha marca também, e é isso. Então, a gente analisa muito cada caso para o cliente não gastar dinheiro à toa e realmente estar protegido. Também não acontecer de, fez alguma coisa ali, não é a categoria certa, o modo correto, e não tem essa proteção. Entendi. Caramba, cara. Então, assim, é algo muito barato, né? Registrar minha marca, proteger uma criação, uma foto, um vídeo, uma arte, qualquer coisa que eu fiz, né? De R$ 200, R$ 300, média ali pra direito autoral, e registro de marca, o quê? 1.600 hoje? Pra sempre, né? Então, registro de marca, de cada 10 anos paga ali uma taxinha, mas assim, também irrisória, né? 10 anos. E a preferência é sua da marca. Não, já tá registrada, é sua, ninguém Só toma. uma manutenção. Só pra, mandar, falar assim, olha, tô vivo, a empresa tá aberta e ainda tô usando. Então, vou renovar por mais 10 anos, sabe? E depois de registrada a marca, ainda tem perigos. Então, por isso que é bacana ter uma empresa administrando e monitorando em tempo real. Então, alguém pode pedir anulidade, achar que foi um erro, que não deveriam ter registrado sua marca, que a marca dele ou de outra pessoa é muito parecida, e pedir pra anular a sua marca. E se o INPI entender que foi um erro mesmo, ele anula. Fala, opa, Nem te desculpa, avisa? passou aqui. Avisa, é que o INPI, como é um órgão do governo, Vai pegar por edital. é tudo em diário oficial. Diário oficial que ninguém lê. Então, a gente tem que ler. A gente tem que ler toda semana o diário oficial ali. E acontece? Sim, porque assim, toda a comunicação do INPI é só por diário oficial. Marcas que foram pedidos registros novos, que foram aceitos, que foram aprovados, rejeitados, indeferidos, é tudo em diário Sai oficial. toda terça. Não chega e-mail, não chega WhatsApp, não chega nada. É só diário Toda oficial. terça. Toda terça-feira. Até a gente baixa assim, um Páginas e PDF páginas. de 8.000 páginas, num PDF só de marcas, Patente é outra coisa, indicação geográfica é outra coisa, de circuito também é outra coisa, toda outra coisa. Então, marcas, 8.000. Eu acho que assim, geralmente a semana que tá bem tranquila, uns 4.000, 4.500 páginas. Desenvolve uma IA pra ler isso aí. Hoje tem sistemas que conseguem fazer essa atualização, só que ainda assim, é aquele negócio. A gente, pelo menos, pega esse PDF pra pelo menos consultar. Tipo, tem alguma coisa ali, daí beleza, a gente vai lá e consulta do cliente. Porque às vezes vai que o sistema também não puxa uma marca, uma coisa assim, a gente perde algum prazo e o cliente perde a marca, né? Então, assim, tem sistemas pra facilitar a nossa vida hoje pra gente fazer essa gestão. Mas, assim, foi publicado no Diário Oficial, além do PDF, agora eles também tem um XML, né, do Excel, gigantesco também, então a gente pesquisa ali pra ver se teve alguma atualização, tipo, teve atualização, beleza, eu baixo o PDF, eu já vou no sistema, tal, vejo qual cliente quer e jogo no sistema, daí beleza. Mas tem. Então, assim, inclusive, um alerta. Acontece muitos golpes do pessoal, tem entrado no pedido de registro de marca, ou sozinho, ou com uma empresa, e o INPI me mandou um boleto aqui pra me pagar. O INPI não te manda boleto nada, não te manda boleto, não te liga, não te envia e-mail, não te envia nada.
Ele praticamente não existe. É golpe. Você vai protocolar tudo, fazer o apeticionamento lá no NPI e ele vai publicar em diário oficial, você vai ficar sabendo. Então, ou é 2 golpes. Um é golpe criminoso, o outro é um golpe quase criminoso. O golpe quase criminoso, que eu falo, é o quê? Existem empresas que veem que outras pessoas mandaram pedido de registro sozinho, ou até mesmo com outra empresa, já tá vendo que tem uma empresa responsável, eles ainda assediam, melhor dizer, assediam seu cliente ali com, olha, seu pedido de registro está aqui, olha, você não quer pagar isso aqui, para dar a entender para o cliente que é alguma taxa do NPI. Mas não seria uma taxa para ela fazer assessoria ali para o cliente, sabe? Entendi. Mas não é nada muito claro, sabe? Às vezes, olha, paga isso daqui, porque você tem tudo mais. Porque, assim, os dados são públicos, né? Então, o pessoal já vem, assim, muito bem preparado, sabe? Entendi. Você é fulano de tal, dono da empresa tal, com CNPJ tal, no endereço tal, que iniciou um registro tal dia, de tal marca, assim. Você falando, gente, é real. Certeza. É real, porque sou eu, é minha empresa, né? Então, daí acaba, então, eu falei que é esse golpe que não é golpe, porque é uma empresa, real, existe, mas não é nada claro. Não fala para o cliente que, assim, olha, esse valor aqui é pra a gente monitorar. Não tem nada a ver com o do NPI, sabe? Então, tem esse. E o golpe que é golpe mesmo. E tem, né, golpistas que se passam pelo NPI, pega lá, fala, olha, aqui você tem que pagar agora, tem 3 horas pra pagar algo assim. Você paga e você fala, mas cadê aquele valor que eu paguei? Daí você vai ver, era golpe. Então, é muito comum. Então, na hora que a gente também protocola o pedido de registro do nosso cliente, a gente avisa. Fala, olha, tá aqui, tá protocolado e tudo mais, aviso. Entendi. Não cai em golpes, tudo mais, qualquer coisa, avise a gente, não pague nada, não clique em nenhum link, não pague nada. Fala, o INPI não entra em contato, nós somos os responsáveis e qualquer coisa que acontecer, a gente vai entrar em contato com você no dia, porque terça-feira de manhã atualiza, na terça-feira a gente já tem acesso a tudo e a gente avisa o cliente imediatamente. Entendi. Sabe? Então acontece muito também, muito, muito, muito golpe também. Meu Deus. Pessoal, você que tá assistindo aí, ó, se você não aprendeu com essa aula aqui de hoje, eu não sei mais nem o que falar, cara. Que aula. Registro de marca é muito sério, é muito importante. Você não consegue escalar a tua empresa sem isso. Não dá para expandir sem isso. E sem isso você corre um risco gigantesco de ter que refazer toda a comunicação, rebranding, além de correr o risco de tomar um processo, que é o pior, né? Então acho que barato demais, não vale o risco. Aproveita aí que vai subir os preços. E até de expandir, você falou uma coisa bacana. Pra quem tem, assim, intenção de fazer uma franquia, é obrigatório o registro de marca. Sim. Tá? É obrigatório. Pra quem vende no Mercado Livre, Shopee, Amazon também, os e-commerce, os marketplaces, também é obrigatório o registro de marca. Por quê? Antigamente não era obrigatório e depois eles passavam já a aceitar o pedido. Ó, já dei entrada, tá aqui o comprovante do pedido. Agora estão fechando mais o cerco por conta de problemas. Às vezes tem uma empresa que vai lá no marketplace e começa a vender. Golpe? Não, até nem de golpe. Até mais de assim, ser uma empresa real, ela deu entrada no pedido de registro, porém já tinha uma outra registrada e vai ser indeferido. E daí a outra que já estava registrada, ela se sentiu lesada que o Mercado Livre deixou aquela empresa entrar, sendo que ela já tinha uma marca registrada. Daí ela vai e processa, vamos supor, um marketplace. Então, às vezes, eles não tem nada a ver com o negócio e acabam pagando pato. Então, assim, esse é um exemplo do que pode acontecer. Então, agora eles assim, olha, vai vender aqui com a gente? Beleza. Essa é a sua marca? Manda o certificado de registro. Entendi. Ah, não tenho. Beleza, mas precisa. E eu descobri isso também recentemente, que teve essa nova atualização por conta de um cliente nosso. Que eles fabricam produtos ali de impermeabilizantes, tintas, tudo mais, marca própria. Fizemos toda a comunicação e a proteção deles, e agora estávamos lançando novos produtos. Só que algumas marcas já foram aprovadas e deferidas, e outras não. E eles falaram, nossa, a gente está precisando disso para vender em alguns marketplaces, porque eles não aceitam mais, porque já tiveram muitos problemas. Então eu falei assim, então se eles estão assim é porque já tiveram muito prejuízo também, sabe? Então, e no caso de franquia também, já aconteceu muitos problemas de começar uma franquia, começar a escalonar, a pessoa ter dinheiro, ter tempo ali começar, mas não registrou a marca, nem sabia, ou começou, deu entrada e depois foi indeferida no processo, daí a franquia tá gigante, tipo assim, já até começado a estruturar, né, porque leva média de 2 anos, né? Então, dependendo, um projeto muito bom, uma coisa muito boa, em 2 anos, que tiver um bom ali até um investidor anjo, algo assim, em 2 anos a sua empresa pode explodir, né? Então, a empresa com 6 meses ali, que, né, que se
tornou referência. Então, como leva 2 anos, em 2 anos pode acontecer muita coisa. Às vezes a sua empresa, você já começou a franquia, já teve muitos interessados, já começou a licenciar para vários lugares, chega lá em 2 anos e fala, ó, indeferida, sua marca não foi aceita, e daí todos os outros empresários, os franqueados, todo mundo vai ter que trocar a marca. Nossa. Né? E aconteceu também, que sempre acontece, tá, gente? Nunca eu trago nomes, algumas coisas eu não posso falar, mas eu queria muito. Eu vou falar pro cliente, falar assim, olha, eu pago R$ 500, deixa eu só falar seu nome, porque não tem problema, porque pequena assim... indústria de sorvete aqui em Moarama que sofreu com isso 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. E uma famosa, e essa eu posso falar nome, porque a dona mesmo já comentou, já falou isso em entrevista, foi a Sodier Doces. A Sodier Doces tinha uma outra marca que eu não lembro qual era o nome, e ela já estava grande, já estava assim, com franqueados, já estava com lojas no Brasil, referência já em bolos, tortas, doces, com tudo. E daí, de repente, ela foi para registrar, não dava para registrar. E daí ela falou assim, mas calma, já tem franqueados, né, empresas novas que acabaram de abrir que não dá. E daí ela falou assim, que foi um dos períodos, assim, que foi um dos principais baques da empresa dela, da história da empresa dela. Foi um dos principais momentos, assim, que daí ela teve que pensar em uma nova marca, um novo nome, criar uma nova identidade visual. E ela teve que arcar com todos os franqueados. Porque o franqueado comprou aquilo, ele não sabia se a marca tava... Ele comprou ali, né, acreditando que tava tudo certo. Ela teve que bancar isso. E ela não sabia. Então, a Sodier Doces é uma junção dos nomes dos 2 filhos da proprietária. É Die, de Diego, e eu acho que de Solange. Eu acho que é de Solange, devia Sodier, de Solange e Diego. Então, deram uma ideia pra ela, tava disponível, ela foi e registrou, mas ela falou assim que ela teve um prejuízo, assim, gigantesco. Gigantesco, sabe? Então, assim, franqueados precisam registrar, todo mundo precisa, mas franqueado obrigatoriamente quanto antes, ou quem tem essa pretensão de querer abrir uma franquia, né, franquear o seu negócio. E também a pessoa que vai vender no e-commerce, né? Ah, quero vender ali Mercado Livre, Shopee, Amazon, o que for, já sabe que também tem que registrar também. Meu irmão, tem mais alguma pauta que você acha interessante? Você acha que ficou bem explanado? Eu acho que bacana. Acho isso Deu mesmo. pra explanar tudo? Eu acho que agora só o do valor do reajuste, né? Uhum. Tá ali agosto e setembro. Já tá pra agora, então. É pra agora. É porque eles escalonaram. Seria um reajuste só. Mas daí vai mudar também o sistema, mais modernizado e tal. Então vai ter, tipo, um reajuste um pouquinho menor em 7 de agosto. Vai ser 2. É que na verdade é um só, mas eles meio que dividiram em 2 pra fazer essa etapa de transição, sabe? E depois em setembro também vai ter um novo sistema. Mas quem entrar em processo, por exemplo, agora, até o final desse mês, ainda dá tempo. Dá. Até eu coloco ali 5 de agosto, porque a nova tabela de valores da nova legislação entra em vigor dia 7 de agosto. Porque depois de publicado em Diário Oficial também, 90 dias para entrar em vigor. Então foi publicado em maio. Então junho, julho, agosto. Foi publicado em maio. Então 7 de agosto entra em vigor. Antes de 7 de agosto, mas a gente tem um período de pagar, de cadastrar, então até dia 5 de agosto. Além de pagar mais barato, não vai pagar uma das taxas também. Porque anteriormente tinha que pagar a taxa final, na hora que era emitido o certificado de registro. A taxa era de R$ 298, R$ 300. Também não tem que pagar essa taxa, porque depois, na nova legislação em vigor, já vai estar inclusa, não vai precisar pagar também. Entendi. Então, deu entrada, pagou tudo, também pagou tudo. Né? Então, vai pagar isso a menos ainda. Então, além de já estar todo o valor ali incluso, uma taxa a menos também. E depois de estar protegida. Pós 7 de agosto, muda tudo. E pós 20 de setembro, se eu não me engano, muda mais ainda. Que daí vai estar a etapa de transição, então os valores vão aumentar mais, vai entrar um novo sistema e daí vai aumentar, assim, consideravelmente, assim. Então, hoje, pagar menos, bem mais barato. Nesse valor, ainda também tem desconto, né, de 1.500, 1.600 por conta dessa taxa, que já não vai ser necessária lá no final. Então, assim... Vale muito a pena, tem que correr, hein? Você sempre pensou em registrar, sempre deixou pra amanhã. Depois eu vejo. Nossa, Agora tem acabou. que... É assim, pode registrar depois? Pode. Vai pagar muito mais caro. E pode também não estar disponível. Então, além depois de ter que trocar o nome, trocar a Eu identidade... acho que o risco maior é não estar disponível. É o risco maior, assim. Porque tem uma média, no último, ali, formação do NPI, do Instituto, que a gente fala muito em NPI, né? O que é NPI? É Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É o único órgão onde se registram as marcas no Brasil.
Então, na última formação, eles estavam falando, parece que tinha uma média de 35 mil novas marcas. Agora, não sei se semana ou mês. E isso aumentou, assim, mais que 10 vezes nos últimos anos. Então, vai chegar no momento que não vai ter quase marca disponível, né? As que fecharam, né, caducaram ou faliram, né, foram extintas, você pode usar elas, porque depois, assim, vai ter que ser muito criativo para começar a ter novos nomes ali, entendeu? E daí o serviço de naming também, que é a criação de um novo nome, vai ficar muito mais caro e muito mais visado também, né? Vai. Então, assim, é algo barato, acessível, e muitas pessoas ainda não têm o conhecimento, né? Então, a gente vê que realmente, assim, Agora tem. agora tem. Se assistiu até aqui, é porque tem conhecimento. Tem conhecimento, né? Então, o que eu falo assim, algumas pessoas ainda deixam pra amanhã, sabe o problema que pode ter, mas deixa pra amanhã, mas a grande maioria ainda não tinha essa noção, né? Eu já ouvi falar de hitmark, mas eu não sabia que era, digamos, obrigatório pra proteger a minha empresa. Então, é mais por desconhecimento mesmo. Então, por isso que a gente vem, fala, explica, a gente gosta de falar para o cliente. Às vezes, a gente fica 3 horas ali falando com o cliente, fazendo uma análise, e o cliente não vai fechar porque não tem como. Mas é trabalho, a gente não vai ganhar nada, mas assim, pelo menos a sinceridade, e ele vai entender, e futuramente pode ser um cliente nosso, pode indicar para outros também. Então, a sinceridade, a transparência em primeiro lugar, porque não é só uma empresa, é a marca, é o ganha-pão do cliente, né? Então, ali ele sustenta a família dele, os funcionários, então não é só uma marca, né? É literalmente um sonho, é um negócio do cliente. Show. Então, nós tratamos com muita seriedade mesmo, não só de, olha, pode ou não registrar. Entendi. É o sonho do cliente, é muito dinheiro investido, às vezes um dinheiro que nem tinha. Então, isso tem que ser protegido mesmo e ser levado em consideração. Show de bola, meu irmão. Mais alguma consideração? Não, acho que é isso mesmo. Corre se você não registrou o quanto antes, mas depois também a gente tá ali fazendo toda a assessoria, né? E não sei se tá disponível. Conversa com a gente, bem tranquilo, a gente explica. E é isso. Fechou. Meu irmão, quero agradecer sua presença, agradecer por ter aceitado o convite. Muito feliz de estar entendendo mais sobre isso. É muito importante levar esse conhecimento para você aí, ó, ouvinte, que está nos assistindo, porque muitas vezes a pessoa não faz ideia do perigo, do risco, dos problemas que ela pode ter. E depois de assistir um podcast desse, fica tudo muito claro. E como que as pessoas fazem para te achar? Pra me achar, tem site, redes sociais, e o pessoal que gosta o pessoal fala assim, eu adoro saber suas fofocas desse registro de marcas. Eu falo, gente, né? Fofoca é porque quando é dos outros é fofoca, né? Aí, ó. Mas, assim, é porque a gente, nas redes sociais, a gente coloca bastante lá os casos, que deu certo, que não deu, o que pode fazer, o que não fazer, já dando dicas, né? E o pessoal adora quando a gente dá essas dicas. Então, redes sociais e site é o meu nome e sobrenome. Então, agência Registrado, né? Diego Jacob. Tá finalizando o processo, mas ninguém tomou mais. Então, agência Diego Jacob. Instagram, agência Diego Jacob. WhatsApp, tem tudo lá no Instagram, tem tudo no site também, agenciadiegojacob.com. E Jacob, né? Jacob. J e B mudo no final, pra quem tiver alguma dificuldade. Mas só colocar Diego Jacob no Google, vou aparecer. Então, assim, a gente tá bem localizado lá, vai aparecer site, rede social, todas as redes sociais a gente tá. Acompanha lá, teve alguma dúvida, alguma coisa. E também pra compartilhar também, fala, olha, vi aqui pelo podcast também. E também, assim, a Amanda do financeiro não tá nem sabendo disso, assim, depois ela me mata, mas assim, a gente vê se pra dar um descontinho a mais também, além dessa taxa a mais, que a menos no caso, né, que o cliente não vai precisar pagar, quem vier ali pelo podcast ali, a gente pode ver pra dar um desconto também, uma facilitada Show de ainda bola. mais, né? Então já tá barato, não tem uma taxa e ainda mais, né? Então, Aí, Globo, já registrou a sua? Aí, ó. Isso aí. Meu irmão, que Deus abençoe você, seus projetos, que você continue Amém. prosperando muito, protegendo as nossas empresas, né? Protegendo as empresas aí da nossa cidade, de quem tá nos ouvindo aí, porque eu vejo que é necessário todas as empresas fazer isso. Então, que dê muito certo aí. Obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Obrigado, pessoal da Cláudia Bolos Doces Salgados. E é isso aí. Agora eu vou comer aqui, agora chegou o meu momento pra degustar. Valeu!